Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Outubro Rosa na Veia, mês em que nós paramos para pensar, para refletir e, é claro, para aprender sobre a questão do câncer. Claro que a gente fala de câncer de uma forma geral, mas o Outubro Rosa tem um apelo, né, muito grande à questão do câncer de mama. E o câncer é hoje uma das doenças, na verdade, a terceira doença que mais mata pessoas no planeta. Nós temos ali, em primeiro lugar, as doenças cardíacas. Em segundo lugar, nós temos problemas como derrames, né? Em terceiro lugar, nós temos o câncer. Então, como ele figura entre as três principais doenças aí, ou patologias, né, de uma forma geral, que acabam levando muitas pessoas desse planeta, é muito significativo para refletir. E hoje nós vamos trazer aqui uma temática muito legal, muito bacana, que eu acho que pouquíssimas são aquelas pessoas que param para pensar, para refletir sobre isso, que é a questão da imunidade. E aí nós temos a estrela do dia, Dr. Flávio Ferreira, Flávio Raimundo Ferreira, médico imunologista, e eu, que sou especialista aqui na neurociência, na parte do sono, e hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo muito animado e acredito profundamente que quando nós nos conectamos as nossas mentes, nós só temos a crescer, nós só temos a ganhar e estamos aqui disponibilizando o nosso tempo gratuitamente na intenção de melhorar a humanidade que está à nossa volta. Doutor Flávio, seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado por esse professor e por todas as pessoas que nos acompanham agora. E eu já aproveito, já lhe dando a boa noite, que você fale um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre essas semanas aí que você está com lives, que eu sei que você está seguindo aí, 5 semanas, se eu não me engano, né? Falando Sim. sobre imunidade. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, pessoal. Gratidão imensa por estar com vocês. Gratidão ao professor Júlio, que é meu irmão, é meu amigo, né? É um ser incrível e a gente se conhece há pouco tempo na vida, mas parece que somos irmãos aí de muito tempo, né? E nós comungamos de um pensamento comum que é gostar de gente. Nós somos profissionais da saúde que nós gostamos das pessoas. Nós gostamos de edificar vidas, de fazer a vida, de fazer a diferença na vida das pessoas, porque nós somos gratos. Nós somos gratos a toda a nossa vida, às coisas que aconteceram e acontecem. Então, o motivo maior da gente estar aqui foi uma inspiração do universo mesmo para dividir com vocês, partilhar o nosso conhecimento e pasmem vocês, tanto eu quanto o Júlio vamos aprender aqui hoje. Isso aqui é um bate-papo de amigos, onde vocês também podem comentar e falar. É um bate-papo, né? Aqui é um lugar onde nós vamos estar conversando. Então, essa inspiração surgiu numa meditação que eu estava fazendo na segunda-feira de manhã. Era mais ou menos 6:30 da manhã. Falei, gente, o que eu posso fazer para ajudar no Outubro Rosa? Né, de fato, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas? E aí me veio a ideia de fazer 5 lives nesse mês, né? Então, essa hoje é muito importante. E essas lives são baseadas nos pilares da imunidade, que são 4, né? É o sono, a atividade física, a alimentação e o gerenciamento do estresse, né? E a quinta live vai ser sobre suplementação, né? Como a gente vai poder suplementar tudo isso, não só com suplementos alimentares, mas com frequenciais quânticos, tecnologias, enfim, né? E essa última live, todos eles vão estar participando. Então vai ser muito legal, né? Então quero começar mais uma vez agradecendo a você que está nos assistindo, que está participando, e eu peço que você realmente, sabe, esteja no momento presente aqui agora. Esse momento foi feito para você. A live vai ser gravada também, depois ela vai ser fracionada nos nossos canais do YouTube, conforme as perguntas e o que for aparecendo por aí, tá? Mas é isso. Então, é uma live para bem-estar,
é uma live para qualidade de vida e é uma live para partilha entre seres humanos que gostam de gente. É isso aí, por isso que a gente está, né? Então agora eu passo a bola para o grande mestre, aí o professor Júlio, nos falar um pouquinho sobre a fisiologia do sono. O que é sono, né? O Júlio, às vezes eu fico um pouco até meio assim, né? Olha lá, como chama isso aí? Lê para nós, que tá ao contrário. Atlas Clínico de Medicina do Sono. O cara é chique. Fala para nós um pouquinho disso aí. Vamos lá. Você sabe, Flávio, que não é mera coincidência que os pilares da imunidade incluam o sono, porque o sono é um processo fisiológico responsável, entre outras coisas, por fazer a nossa imunidade ser monstra, por fazer a gente estar bem de saúde. E por incrível que pareça, você sabe que isso é até uma coisa que eu estava conversando com os meus alunos essa semana. Eu estava fazendo uma aula específica sobre a questão do sono, e uma das perguntas que eu fiz para os meus alunos foi exatamente essa, né? Por que que nós, seres humanos, que passamos praticamente o terço da nossa vida na cama, dormindo, não somos os maiores especialistas do mundo em compreensão do sono? A gente acha que sono é uma coisa do tipo, isso aqui é tempo perdido, né? Não vamos investir o nosso tempo em conhecer o sono, e é exatamente o contrário. O sono é um processo fisiológico tão importante quanto comer, quanto exercício físico, e às vezes as pessoas negligenciam não só o conhecimento, mas até mesmo a própria questão do dormir, né? O dormir, para a maior parte das pessoas, é deitar na cama e acordar no dia seguinte achando que este tempo não está acontecendo nada. Só para se ter uma ideia, em termos de ativação, né, do nosso cérebro, o cérebro é como se fosse uma grande usina de energia e ele está produzindo sempre uma grande quantidade de energia. O exemplo que eu uso para as pessoas poderem entender como é que o cérebro funciona à noite é mais ou menos assim, ó. Você entrou no seu carro, ligou o seu carro, o motor está girando, a gente acelera um pouco mais, a gente diminui um pouco mais, mas, via de regra, enquanto o carro está andando, ele está engrenado com a caixa de engrenagens e está fazendo esse carro andar. O sono é o momento em que você deixa o seu carro no ponto morto e o motor está direcionando toda a energia só para o seu próprio funcionamento. Então, o momento que o cérebro tem de cuidar dele mesmo, de fazer os seus restauros, é durante o sono. Só que se você dormir mal, ou se você não dormir, você também terá um impacto extremamente violento sobre o próprio cérebro. Hoje, por exemplo, se a gente for pegar lá as doenças mais comuns para homens, entre elas figura, por exemplo, o Alzheimer. O Alzheimer é considerado hoje, assim como o Parkinson, né, mas o Alzheimer com um pouco mais até de intensidade, ele é considerado hoje como diabetes do tipo 3. Um processo de resistência insulínica do nosso cérebro que usa a glicose para funcionar e tem um processo de funcionamento à noite, durante o sono, de restauro extremamente importante. Aí o cara não dorme direito, desenvolve resistência insulínica no cérebro, aparece o Alzheimer. Nas mulheres isso também acontece, mas nos homens até com maior frequência. Então dormir não é perder tempo. Dormir é vida. Às vezes a gente pensa assim, uma pessoa de, sei lá, 90 anos, né? Ela dormiu 30 anos da vida dela. Mas se você não dormir bem esses 30 anos, você não vai viver os outros 60 com qualidade. Por quê? Porque hoje interessa pra gente não só a longevidade, mas a qualidade de vida. Não adianta nada o sujeito ter uma vida longeva e às vezes está ali, sabe, vivendo uma vida de arrasto. Não é que isto não tenha também a sua importância, o seu cuidado e tudo mais, mas se for possível evitar, por que não? Então, o processo do sono é um processo fisiológico em que o cérebro está no máximo da sua performance, em todos os sentidos, produção de energia, restauro, produção hormonal, tudo está funcionando no seu máximo. Se você não dorme bem, você estará fazendo esses processos todos pela metade, um terço, às vezes até menos do que isso, né? Inclusive a própria questão da imunidade. E aí, claro,
como você é o cara da imunidade, eu vou passar a bola para você. Em relação à questão do câncer, por exemplo, que é a problemática que a gente está trabalhando hoje, né? Eu aprendi isso com você e levo isso para a minha vida, que não, a gente não tem que combater a doença, a gente tem que fortalecer o corpo para que ele possa fazer isso de maneira natural, e uma dessas questões é justamente a imunidade. E aí eu devolvo a bola para você falar um pouquinho para a gente sobre a importância da imunidade, né, dessa conexão com o sono e dessa conexão da imunidade como uma forma de resposta às patologias gerais do nosso corpo, inclusive a questão do câncer, que é a temática de hoje. Eu pego de volta e agora eu vou dividir com vocês. Vamos lá. Tem um estudo na Dinamarca muito interessante. Depois até posso colocá-lo quando a gente gravar a live, dizendo que as mulheres que trabalhavam à noite tinham mais risco de ter câncer de mama. Olha só que interessante, devido às alterações do sono que promoviam isso, né? Mas o grande segredo, e eu vou falar isso de novo no final da live hoje, é o seguinte: é fazer o sistema imunológico agir, não apenas reagir. Nós temos um conceito errado de que o sistema imunológico ele é apenas a defesa do corpo. Não. O sistema imunológico ele é responsável pela homeostase, que é o equilíbrio. Então, o que equilibra é a ação do sistema imunológico, né? É o que eu brinco. Você pode viver com a pressão um pouquinho alta, colesterol um pouquinho alto, triglicérides, mas você não pode viver sem imunidade funcionante. Então, tamanha a importância da imunidade. Vamos lá. Tem um trecho na Bíblia, bem no comecinho, que fala assim: e o verbo se fez carne. Sabe onde isso acontece? Todo dia, toda hora? No sistema límbico. Tem uma região lá no nosso cérebro, bem no centro lá, no centro primitivo. E lá integra 3 sistemas ao mesmo tempo. O sistema neuropsíquico, o sistema endócrino e o sistema imunológico. Tá? Então, e olha que interessante, o ser humano dorme bastante até por uma questão evolutiva de metabolismo para fazer anabolismo, para crescer tecidos. Um gorila dorme, parece que 4 horas só. Alguns animais dormem 2 horas. Por quê? O metabolismo cerebral deles não precisa de tanta energia como o nosso. Então, olha que interessante. Essa questão, né, da evolução do ser humano, com a evolução aqui do córtex pré-frontal, do córtex frontal, né, um grande número de neurônios que nós temos, tudo isso é uma evolução, né? E há 10 mil anos atrás, houve uma mutação aonde os seres humanos começaram a produzir oxitocina, tá? Uma substância, né, que fez com que o ser humano sentisse prazer. Então, assim, o prazer em viver bem, o prazer da convivência social, esse amor que nós sentimos pelos filhos, pelas pessoas, pela vida, ela tem um fundamento bioquímico que é a oxitocina. E a oxitocina, ela age muito melhor se a pessoa dormir bem. Olha que interessante, nós começamos aí, mas vamos lá. Tudo que você pensa é energia, é átomo. Os pensamentos são conexões elétricas, magnéticas, eletromagnéticas. As nossas células, elas se comunicam por biofótons, inclusive nos neurônios. Isso é possível de medir. O que é um eletroencefalograma? É um elétron da cabeça. Você está vendo a atividade elétrica, a comunicação. Ok? Lá no sistema límbico, todas aquelas estruturas conjuntas que tem lá, convertem essa energia que é átomo em matéria, em neuropeptídeo. Olha que interessante. Então, realmente, uma energia, uma ação vira matéria, vira mecânica, vira bioquímica. Então, biofísica vira bioquímica. Olha que interessante. Verbo se faz carne, ação se faz matéria. E aí tem toda uma alteração nos hormônios e na imunidade, ao mesmo tempo. Tá? Então, o que acontece? Se a pessoa não dorme muito bem, ela vai aumentar um hormônio chamado cortisol, que é fabricado na glândula suprarrenal, na camada cortical. Por isso que é cortisol, cortisona. Né?
Não é que é ruim a cortisona. Existe também esse preconceito, tudo é ruim do cortisol. Não. Desequilíbrio, já vou chegar lá. O cortisol, em níveis adequados e equilibrados, ora ele acelera a imunidade, ora ele freia. Então, olha que interessante. Por exemplo, uma ferida. Né? Você tem uma ferida. Por uma ação do cortisol, vão migrar para lá células, moléculas, fibrinogênio, o sistema simpático vai agir, vai fechar as veias para diminuir a hemorragia. Quem fez tudo isso foi os corticoides. Efeito pró-inflamatório, quer dizer, um efeito de aumento da imunidade. Até aí tudo bem. Só que a resposta imunológica, ela tem que ter um freio, porque senão ela fica exagerada. Por exemplo, o que é uma alergia? É um exagero da imunidade. O que é uma doença autoimune? Um lúpus, uma psoríase, por exemplo, uma diabetes. É um exagero da resposta inflamatória. Aí entra a segunda fase dos corticoides, que é frear a imunidade. Na verdade, o termo correto é modular. E aí você tem uma modulação. Então, a orquestração da imunidade, né? A regência, a ação da imunidade a partir do cortisol é fundamental para o equilíbrio e como a minha imunidade vai responder. Vocês não veem? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu passei um nervoso, estourou uma herpes. Né? Ou algumas mulheres têm corrimento, nossa, eu passei um nervoso, me dei infecção urinária, me deu corrimento. Né? Por quê? Bateu uma candidíase forte. Foi lá em cima. Né? Então, vamos lá. Quando o sono é inadequado, aquela atividade de repouso que precisava para organizar os níveis de cortisol não é suficiente. E aí esse cortisol fica lá em cima, muito alto. E sabe o que acontece? Diminui a fabricação de glóbulos brancos, os linfócitos T, que é que defende a gente, sabe do quê? Vírus, fungos, bactérias intracelulares e câncer. Aqui é que está a cereja do bolo da live de hoje. O sono inadequado eleva o cortisol demais, e isso prolongadamente ou com muita intensidade abaixa a fabricação de linfócitos T, principalmente o CD8, que é quem vai reconhecer as células cancerosas. Olha como a natureza é. Do dia que a gente nasce, corta o cordão umbilical, nós fabricamos células cancerosas todo dia. Quem reconhece e destrói é o linfócito T, principalmente o CD8. Por isso que tem pessoas que se defendem de vírus, inclusive do atual, sem anticorpos. A pessoa usa diretamente os linfócitos T. E tem memória, tá? Imunológica, do linfócito T. Tá? Então, as vacinas nem sempre são eficazes porque elas vão pela via dos linfócitos B. E quem defende do câncer é o T, que é o que nós estamos falando aqui agora. Então, o que acontece? Né? Alterações neurosensoriais alteram questões hormonais, o cortisol é um hormônio, alteram a produção celular imunológica. Então, uma cascata, um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento, como dizia Rudolf Steiner na antroposofia. Aí, ó, nós somos cultura também, eu juro. Então, o que acontece? Essa questão, então, mas por que você está falando disso de sono? Isso não seria todo o estresse que a gente passa? Também, mas o sono tem a função o quê? De reparação. Principalmente o sono REM, que é quando você desliga, né? REM vem de Rapid Eye Movement, é que os olhos ficam assim. Tem vários sonos REMs durante uma noite, né? Ali é que está regulando toda a cascata de cortisol, toda a cascata de oxitocina, toda a cascata de células envolvidas com a imunidade. E vou falar mais, não é só células, moléculas também. Vocês sabiam que os anticorpos não são glóbulos brancos? A gente aprende errado. Anticorpos são proteínas. Imagina aquele doce brigadeiro.
O granulado seria os anticorpos. Então, o que as vacinas fazem? Elas ativam anticorpos. Só que, se você tiver com níveis altos de cortisol e alterações hormonais, não liga aos anticorpos. Tem trabalhos científicos com vacina da hepatite A, Júlio, medida 4 semanas depois, e da influenza, não pegou a vacina. Porque o estresse, né, alterou, né, as questões da fabricação de anticorpos. Então, vocês imaginam, na atual conjuntura, na atual situação que nós estamos vivendo, as pessoas com muitas preocupações, questões financeiras, questões familiares, mortes, a mídia regaçando, né? Diz que a gente sonha com o que a gente viveu nos últimos 40 minutos, né? Os últimos 40 minutos que você pensou é o que vai para o teu sono profundo, para o teu inconsciente. E aí você fica vendo mídia, né, negativa, mídia de dor, mídia de sofrimento. Qual vai ser a qualidade do teu sono, né, em termos de equilíbrio neuropsíquico imuno-hormonal, que é o eixo neuropsíquico imuno-hormonal, né? Alguns falam alinhamento dos chakras, olha como as coisas são, né? Mas o que importa é isso, equilíbrio. Outra coisa, por que a gente fala assim, não come muito à noite? Porque as funções digestivas, as funções musculares, as funções secretivas, elas precisam do repouso para construir tecidos. Olha que interessante. Então, o anabolismo, né? Eu quero ficar fortão. É no repouso. É na hora que dorme. Não é na hora que está malhando. Tá? Então, além das questões cerebrais, nós temos as questões corporais metabólicas. O sono é fundamental para o crescimento de tecidos, da regeneração, regeneração intestinal, de pele, a nossa pele descasca todo dia, né? O cabelo troca, o suor, os sebos vão sendo trocados, isso precisa de uma regeneração e essa é a importância do sono. Então, eu quero passar para o Júlio já, para ele poder falar até um pouquinho disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode esquecer também da apneia do sono, que todo mundo acha que eu só não vou dormir porque eu estou estressado, mas questões físicas que atrapalham o sono, apneia, distúrbios de respiração, né, podem sim alterar a questão hormonal primeiramente. Então, olha só, uma questão física altera a questão hormonal e depois imunológica. E depois o pensamento. Então, nem tudo vem do estresse do pensamento. Às vezes, questões biológicas, né, patologias, que muitas vezes não dão atenção, prejudicam, sim, todo o sistema, todo o equilíbrio neuropsicossensorial, elevam os níveis de cortisol, tá? E aí pode facilitar o surgimento do câncer da seguinte maneira. Vou repetir. Quando o cortisol sobe, às vezes ele puxa a adrenalina junto. A adrenalina contrai o baço. E o baço diminui a fabricação de anticorpos, que vão sinalizar para os linfócitos T, que é quem defende o câncer. Isso só a adrenalina. Então, as pessoas que têm mais ansiedade, elas têm mais predomínio de adrenalina. Os tipo O sanguíneos é o exemplo. As pessoas que têm o predomínio depressivo, olha que interessante, elas têm mais tendência ao cortisol elevado e a fadiga adrenal é maior. Por isso que as pessoas depressivas elas têm mais baixa imunidade ou pela desregulação, doença autoimune associada. Olha que interessante isso, né? Então tá tudo ligado, né? Então assim, só para a gente passar para o Júlio agora. Aonde que está a prevenção do câncer com o sono adequado? Justamente nisso. Diminuir os níveis de cortisol, o máximo que puder, equilibrar o metabolismo para que as células e moléculas trabalhem na imunidade, defendendo do câncer. Tá? Não é... Eu vou dar um exemplo. Faz de conta que esse ácaro é uma célula cancerosa. Quando a pessoa faz quimioterapia, a célula cancerosa enfraquece. Quem executa
é o linfócito T. Não é aqui. Quando a pessoa tem um vírus, uma bactéria, e ela toma um antibiótico, o antibiótico enfraquece o germe, o micróbio. Quem executa é o linfócito T, chamando a natural killer. Agora, se a minha célula está ocupada com outra coisa, sei lá, uma inflamação intestinal, uma sinusite, uma doença de pele, ela não vai ter condição de ir lá executar uma célula cancerosa que vai conseguir enganar o sistema imunológico. Entendeu a ideia agora? Então, isso tudo passa desde o pensamento, tudo isso, porque apesar de no sono nós estamos desconectados, né, a gente está só a nível de consciência, não está a nível de mente, né? Mas a fisiologia do corpo está rolando. Por isso a excelência do sono, né? Bom, Júlio, agora eu passo para você dar uma plus a isso. Tá. Você sabe que essa semana eu recebi uma ligação de um paciente meu e, para minha surpresa, a pergunta que ele me fez foi uma coisa assim, eu falei, cara, você não está me perguntando isso. Não é possível que você esteja me perguntando isso. Ele foi tomar a segunda dose da vacina e a pergunta que ele me fez foi, hoje eu tomei a vacina, eu posso tomar uma cerveja? Eu falei, querido, deixa eu explicar uma coisa para você. Vou tirar aqui 5 segundos para explicar uma coisinha para você. Para que você produza os teus anticorpos, você tem que estar com os teus leucócitos numa boa quantidade, os teus linfócitos precisam estar de boa. O cara que dá o start nisso, o hormônio que dá o start nisso, é um cara chamado eritropoetina, que é produzido lá no seu rim, que vai lá na sua medula óssea e vai dizer, pessoal, precisamos produzir sangue, precisamos produzir leucócito, ó. Só que se você toma álcool, você está enfraquecendo literalmente a função do seu rim. Se você enfraquece a função do rim, automaticamente você está tomando uma vacina para nada. Então, não é que o álcool vai impedir a vacina de fazer o que ela tem que fazer, mas ela vai diminuir substancialmente a função da eritropoetina e o teu sistema todo vai estar falido, não funciona, né? Uma pergunta que passou agora aqui, a pessoa me perguntou aqui na sequência aqui, e quem toma remédio para dormir? Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente vai pensar essa coisa da fisiologia do sono, a gente tem que pensar que o sono ele tem 4 fases principais. Alguns autores falam em 5, eu trabalho com 4 fases para ficar fácil de entender. Aonde você dorme, a fase 2 e a fase 3, que são as fases profundas do sono, e a fase de sono REM, que é uma fase de sono restaurativa, em que teu cérebro está fazendo o que o Dr. Flávio falou agora, que é o anabolismo, que é a construção corporal, né? Quando você toma um clonazepam da vida, quando é que se toma um clonazepam da vida? Quando você não dorme nada, você está numa função muito ruim, e entre não dormir nada e dormir um pouquinho, eu prefiro que você durma um pouquinho, então você vai entrar com a medicação. Porém, contudo, entretanto, algumas pessoas adotam isso como um processo terapêutico e passam a tomar esse remédio por um período muito extenso de tempo. E aí eu quero te falar uma coisa. Quando você, eu vou fazer o sinal aqui para você entender que isso aqui é ruim, tá? Você tem fase 1, você tem fase 4. Quando você toma o clonazepam, o teu cérebro vai da fase 1 para a fase 4 e volta para a fase... E você não passa pela fase profunda do sono, você não restaura os teus tecidos, você não aprende direito, a sua memória vai para o saco, a sua capacidade de atenção vai para o saco, você vai ter o que nós chamamos de embotamento cognitivo, ou seja, a pessoa passa a não pensar mais direito. O embotamento emocional, você passa a não conseguir reagir mais de maneira substancial às coisas que te acontecem. Então a gente fica mais irritado, a gente fica mais chateado, a gente fica mais depressivo. Então, quando a gente pensa nessa questão do uso do remédio do sono, a gente tem que imaginar que ele é pontual para resolver uma coisa pontual e depois ele precisa sair. Eu conheço pessoas que tomam remédio para dormir há 20 anos. E há 20 anos o cara não dorme bem. Eu não sei você, mas em 20 anos ele perdeu uma parcela de tempo de saúde da vida dele que não tem remédio nenhum no mundo que vai restaurar isso. Tem gente tomando melatonina. A melatonina, ela é produzida de maneira endógena, ou seja, dentro do cérebro, na glândula pineal, e uma das funções da melatonina, que é a manutenção do sono, é também
uma função importantíssima no controle de acidez do nosso corpo. É um antioxidante extremamente poderoso, ele arrebenta com radicais livres que estão circulando dentro do nosso cérebro. Se você não dorme direito, você está ficando cada vez mais ácido. E devo lembrá-los que câncer só se desenvolve em meio ácido. Perfeito. Se eu tenho um meio alcalino, esse meio alcalino automaticamente está servindo de base para o nosso corpo combater o câncer. Quando você toma a melatonina ela precisa ser indicada numa condição muito específica. A pessoa não tem produção endógena de melatonina, eu vou fazer terapeuticamente por um tempo determinado o consumo dessa melatonina. Mas olha só como é que a coisa toda acontece. O teu corpo tem que produzir isso aqui de melatonina, ok? Mas ele está produzindo isso aqui. Aí o que você faz? Você vai lá e ingere a melatonina que não é fabricada pelo nosso corpo e que não chega no cérebro do jeito que deveria, porque a barreira hematoencefálica impede isso de acontecer. Você deveria produzir isso. Você está produzindo isso. Quando você começa a tomar melatonina, os teus níveis naturais caem para isso. Por quê? Porque o teu corpo entende que ele não tem que produzir mais porque está vindo de outra fonte. Então, é muito mais fácil a gente estimular esse corpo a produzir isto por meio da alimentação, do controle imunológico, do controle de radicais livres, por exemplo, da ingestão de triptofano, da ingestão de L-tianina e assim por diante, para que o corpo, ingestão de GABA, para que o corpo tenha essa produção de dentro para fora do que a gente fazer o consumo da melatonina pura. E isso é muito problemático. Então, a minha resposta para a sua pergunta é, olha, usa a melatonina e usa o remédio do sono, primeiro, com indicação médica. Pelo amor de Deus, não saia comprando por aí, porque é tiro no pé. Converse com o médico que é especialista na área. O cara vai te falar, não tome. Não, tome porque está precisando. Segundo, se você entrou nessa vida de tomar remédio para dormir, você vai perceber uma coisa muito triste. É bem mais complicado sair dele do que entrar nele. Perfeito. Então a gente tem que fazer isso de maneira extremamente consciente. Né? E é claro que essa condição do sono mal dormido ou das fases mal cumpridas por causa do remédio do sono vão ter impacto direto na imunidade também. Não tem como. Não tem como. Uma coisa, ela é dependente da outra. O que as pessoas precisam entender? Que no nosso corpo tudo funciona com uma balança. Tudo. Todo hormônio que faz alguma coisa tem um hormônio que desfaz aquilo. Quando você está com fome, você está produzindo um hormônio chamado grelina, que leva você a um estado alucinante de fome. Quando você produz a leptina, você faz o contrário. Você produz a insulina, você tem o glucagon que faz o contrário. Você produz o cortisol e a melatonina que faz o contrário. Então, tudo funciona numa balança. Quando a gente tenta interferir, metendo o nosso dedo sujo lá, humano, dizendo, eu vou fazer porque me disseram que é legal, você estará provavelmente desequilibrando essa balança e causando para você, a longo prazo, um mal muito maior do que o que você tem agora. Então, gente, entrar no processo bioquímico, usar remédio, pode? Claro que pode. Porra, tem uma puta pesquisa por trás disso, tem conhecimento pra caramba por trás disso, mas entrar de maneira consciente. Não é entrar do nada, não é entrar sem orientação. Gente, a gente tem profissional de saúde, e não é só o médico, mas profissionais que são especializados. Hoje nós temos neuropsicólogos especializados em sono, nós temos psicólogos especializados em sono, nós temos farmacêuticos especializados em sono, fonoaudiólogo, neurocientista. Então, não dá para reclamar dizendo que não tem aonde buscar informação. Tem. A gente só tem que ter a pachorra de ir lá e procurar. Inclusive, apareceu uma pergunta aqui importante, que eu acho que essa aqui, eu vou devolver a bola para você. A pessoa está perguntando aqui o seguinte, boa noite, doutor. Eu tenho uma média de contagem de leucócitos de 2.300 a 2.700. É muito baixo? É você, Flávio? Depende da tua idade, né? Geralmente uma média aí de 3.800 a 5.500 no mínimo, né?
Mas o que acontece? Tem pessoas que geneticamente já nascem assim. Elas fabricam poucos glóbulos brancos, que são as imunodeficiências primárias. Para isso que eu sirvo, o imunologista te ajudar nisso aí. E tem pessoas que consomem imunidade. Então, por exemplo, vou dar aqui uma ideia. Se a pessoa tem uma disfunção digestiva, né, uma intolerância alimentar grave, que evolui para uma colite, para começar, ela não vai absorver matéria-prima para a fabricação de células e anticorpos. Segundo, no intestino existem as placas de Peyer. 40% da nossa imunidade é intestinal, tá? E um dos folhetos que fabrica o cérebro também fabricou o intestino. Então há uma conexão também nisso aí. Ou seja, mais uma vez a gente mostrando, né? Intestino, cérebro. Olha lá, tá vendo? Então, no seu caso especificamente, tem que ver o porquê que esses glóbulos brancos não estão subindo. E mais, qual deles está baixo? Porque se for os linfócitos, principalmente os linfócitos T, a chance de ter câncer é maior. Então, qual que é o papel do imunologista no câncer? É reconhecer como a sua imunidade funciona e atuar na promoção da saúde antes que a doença se instale. Olha que legal, tá? Então, assim, o papel... Não estou falando porque eu sou imunologista, tá? Mas qualquer imunologista mais consciente sabe disso, né? Por exemplo, quando você faz uma cirurgia, o que o cirurgião fala? Vamos esperar as próximas 48 horas. Ou seja, é um tempo de reparação que a tua imunidade vai estar agindo, né? E tem pessoas que podem ter, por exemplo, glóbulos brancos baixos, mas elas compensam a imunidade com outras ferramentas do sistema imunológico, através do sistema complemento, através das citocinas. A gente que é imunologista consegue dar esse feedback, né? Isso é muito importante, porque eu vejo pessoas aí na pandemia atual tomando ivermectina, cloroquina. Não sou contra, mas não é que isso aumenta a imunidade, isso não aumenta glóbulos brancos. Em tese, isso dificulta a vida do vírus entrar na célula. Não é que aumenta a imunidade, né? Lá no meu canal do YouTube, que tem o nome do meu livro aqui, ó, Humano Imune, eu tenho vários vídeos que falam sobre essas medicações, sobre essas questões imunológicas. Mas eu vou voltar aqui. Quando o cortisol está muito aumentado, que é esse hormônio que nós estamos falando agora, sabe o que acontece? Ele vai na medula óssea, que é onde produz linfócitos T, e ele diminui essa fabricação. Então, imagina você que tem 2.700 de glóbulo branco, ficar com estresse muito alto, não dormir bem, né? Esse cortisol sempre alto. E outra coisa, nós não podemos esquecer do sistema simpático. Não é simpático de simpatia feliz. É um sistema que nós temos que ele atua diretamente nas veias, nas artérias, nos vasos sanguíneos, né? Ele é que faz a gente arrepiar, ele é que faz a boca ficar seca, ele é que faz aumentar o batimento cardíaco, esse nervo, ele que faz a gente soluçar. Só que esses nervos também inervam órgãos imunológicos, inervam baço, inervam fígado. Sabe que o fígado não é só para filtrar? Ele também tem uma função imunológica, né? Inervam intestino. Por que a pessoa muito nervosa tem diarreia? Entendeu? Ou contrai. Então, todo esse equilíbrio, né, tem a ver desde lá do sono reparador com a questão hormonal, com a fabricação de células. Aqui eu quero fazer um parênteses muito interessante. Tem pessoas que têm um número de glóbulos brancos normal, tem lá 8.000, só que não funciona. Então não adianta nada, é igual você ter sei lá, uma conveniência e você tem 5 furgões, 3 não tem motor, então o que adianta ter 5? E tem pessoas que têm o número da imunidade normal, funciona, mas não ativa, tá? Então, é muito interessante a avaliação de como o seu sistema imunológico funciona, né? Por quê? A conduta vai ser feita
em cima da tua realidade. Sistema imunológico é igual impressão digital, é igual íris. Cada um tem a sua, tá? Então, isso é muito importante entender nesse momento, não só de pandemia. Outra coisa, determinados vírus favorecem câncer. Determinados vírus favorecem doença autoimune. E determinados vírus favorecem morte celular. Então, olha que interessante. A gente está vendo aí, eu vejo aqui no consultório, muitas pessoas no pós-Covid, com doença autoimune aparecendo, com alergia que não tinha aparecendo, cânceres fulminantes aparecendo. Então, assim, porque essa imunidade foi desviada das suas funções para te defender. Então, foi o que eu falei agora há pouco. Às vezes, a pessoa até fabricou os glóbulos brancos, mas ela usou para se defender do Covid ou de outra questão. Então, é muito comum a pessoa falar assim, nossa, eu escutei falar que a fulana teve Covid 3 vezes e ele morreu de dengue. E morreu de dengue. Quer dizer, houve um gasto da imunidade. Vocês lembram nos anos 80, aqueles filmes quando as pessoas tinham AIDS, que não tinha tratamento, as pessoas cheias de câncer de pele, cheias de micose, câncer intestinal? É porque o vírus da AIDS destrói o linfócito T, principalmente o CD4 e o CD8, que é o que defende do câncer. Tá? Por isso que a pessoa fala, nossa, quem tem HPV pode desenvolver câncer de útero, né? Ou câncer em outro local. É por causa que esses vírus alteram o DNA de algumas células. E às vezes os linfócitos T e as natural killers não reconhecem aquilo como estranho. Então houve uma falha da imunidade na questão de reconhecimento, tá? Então é muito importante, porque a imunidade não é só ataque, ela tem que ter reconhecimento, sinalização, funcionamento, ativação, freio e memória. Tá? Então isso é muito importante. E a memória não é só pelos anticorpos, não. Vou repetir. Os linfócitos T também têm a sua questão de memória. Tá? Então, assim, eu achei essa pergunta super interessante. Né? Eu quero me colocar à disposição aqui também no meu Instagram. Podem me chamar depois no direct, podem chamar o professor Júlio, quem tiver dúvidas, quem está chegando agora, quem vai assistir essa live gravada depois, se quiser uma opinião nossa, nós estamos aí para ajudar as pessoas, né? Nós também atendemos online, tanto eu quanto ele. Às vezes você mora fora, mora longe, quer uma opinião, quer uma conduta mais assertiva. E nós dois primamos muito pela saúde natural, como vocês já perceberam, né? A gente gosta bastante disso, né? Só uma coisa que eu queria falar da melatonina, antes que eu esqueça. Por isso que falam que a melatonina, ela ajuda na imunidade. Não é que ela vai fabricar glóbulos brancos, não é isso. Ela vai ajudar nesse equilíbrio do cortisol, da parte imunitária, tudo isso. E a melatonina, para ser produzida endogenamente, que é o correto, tem que estar tudo escuro. Porque às vezes se converter em serotonina. Aí que o cara vira coruja, que acorda. E se tiver uma luzinha no quarto, aquelas pessoas que gostam de uma luzinha para não tropeçar, não trupicar, como fala, né? Não trupicar, a luzinha tem que ser vermelha. O espectro de luz vermelha não altera a produção endógena da melatonina, tá? Então fica essa dica. Olha só, pessoal, quanto estudo que eu e o Júlio tivemos que fazer e temos que fazer e não saber, e às vezes esquecemos. Ô Júlio, uma coisa muito engraçada. Às vezes eu assisto uma live minha antiga, eu falo, nossa, que legal, eu não sabia. eu falo isso para os meus pacientes, eu falo assim, ó, eu gravo os meus vídeos lá no YouTube, não é para vocês não, é para eu escutar depois e lembrar das coisas. Então, mas eu tô falando, eu também sou assim, né? Pô, bacana, cara, eu não sabia disso. Mas então, é bem legal essa questão. Então, esse bem-estar, esse bem-querer, esse bem-fazer, né? Sabe para quem tem que ser em primeiro lugar? Para você mesmo. A pessoa mais importante do universo é você mesmo. A você foi dada esse dom que é a tua vida, né?
Por isso que fala, cuidar do templo, né? Por que que Jesus espantou os vendilhões do templo? Porque significa que a gente tem que espantar os pensamentos intrusivos, aqueles pensamentos que a mente cria, né? Você não é a sua mente. A mente, muitas vezes, é uma entidade, não é a tua identidade. Por isso que o sono é necessário. Quando você desliga a mente, né, a tua identidade transcende o teu ser. Isso dentro da espiritualidade é lindo de se entender, né? Então, Sim, identidade, eu não sou a entidade, muitas vezes guiada pelo ego, né? O Eckhart Tolle, no seu livro Despertar de uma Nova Consciência, fala muito disso, né? Sobre essa questão. O meu livro, O Humano Imune, ele fala muito disso, sobre essa questão transcendental, né, do pensamento, da consciência, enfim. Mas eu quero voltar no sono. Então, o sono equilibrado, ele age em todos os corpos sutis, para quem entende o que eu estou falando. Não é só na matéria, tá? É em tudo, é necessário, né? De certa forma, não é que é uma morte, mas é um desligar, e é necessário esse desligar, para que haja o reencontro com o eu sou, com a tua existência. É fundamental isso, né? E é lindo de sim. se ver e é natural. Júlio. Então, uma questão que você tocou antes, e que eu acho que é bem significativa das pessoas entenderem, é em relação à alimentação pré-sono. Porque quando a gente vai conversar com alguém, é muito comum a pessoa me falar assim, ó, eu pergunto para ela assim, por que você come? Aí a gente escuta coisas como eu sempre escutei lá do interior. Saco vazio não para em pé. Então você tem que comer para você ter energia. E se eu disser para você que é o contrário quando a refeição se trata da refeição da noite? Existe um médico, um cientista, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2016, da Universidade de Tóquio, um camarada chamado Yoshinori Osumi. Esse cara, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina explicando um mecanismo muito simples que quem pratica meditação, quem está nessa vida religiosa já sabe há muito tempo. E qual é esse mecanismo? Durante o dia, você tem uma curva de cortisol sérico natural, que começa às 3 horas da manhã, vai até às 3 horas da tarde, mais ou menos. E o cortisol, ele é alimento, ele é energia para o nosso intestino. Então, o intestino está lá trabalhandinho e ele está usando tudo que ele tem na digestão para ele se alimentar também. Em média, o nosso intestino gasta de 30% a 40% da energia que ele mesmo produz dentro do ciclo do cortisol só para ele funcionar. À medida que o cortisol sérico baixa, é importante que se diga que cortisol sérico é aquele da curva natural, não é o cortisol do estresse. Fora dessa curva, o que começa a acontecer com o nosso intestino? Ele começa a gastar mais energia do que ele mesmo produz. Quando você come de noite, você estará gastando mais energia do que você produz. É por isso que comer uma feijoada de noite vai fazer com que você amanhã levante podre. Parece que você tomou uma surra de chicote de alguém. Por quê? Porque você não está botando energia para dentro. Você está gastando essa energia. Porque à noite, como o teu intestino precisa trabalhar muito para ele conseguir fazer a mesma coisa que ele faz durante o dia, você estará com pouca energia no dia seguinte. Então, o que o pesquisador, né, o Yoshinori Osumi, ele mostrou? Ele mostrou um processo chamado autofagia. A autofagia é quando a própria célula, o próprio corpo começa a comer as células velhas, o fígado que você falou agora, né? O fígado tem uma função monstruosa. A nossa célula velha do sangue está ferrada, a célula velha do sistema imune está ferrada. Quem é que capta isso, fagocita isso e transforma em bile? O fígado. Se você não está à noite na função descanso, se o teu fígado está tendo que produzir enzimas para fazer digestão lá no teu intestino delgado, ele não estará fazendo fagocitose e o teu sistema imune estará em baixa. Nós estaremos literalmente intoxicados porque nós estamos comendo de noite. E aí, o que você come, a hora que você come, o quanto você come, faz eu ia falar um palavrão, uma baita diferença para a gente poder ter uma imunidade legal. E é este um dos elementos
que sustenta, por exemplo, que uma pessoa, quando ela está já com câncer, ela precisa diminuir açúcar ao máximo, ela precisa diminuir alimentação ácida ao máximo, ela precisa consumir mais carboidratos complexos e parar de comer tanto carboidrato simples, precisa diminuir café, precisa diminuir chá verde, precisa diminuir uma série de coisas, principalmente das 4 horas da tarde em diante. Porque comendo, você está literalmente comendo também as suas reservas, inclusive imunológicas. Eu devo lembrar, para aqueles que não são especialistas na área, que quem pega lá do nosso intestino as nossas gorduras boas, quem pega os nossos minerais de boa qualidade e leva para o fígado metabolizar é o nosso sistema linfático, que tem dentro dele também os nossos queridos glóbulos brancos. E que quando você dá sobrecarga no sistema linfático, você também destrói o sistema imune. Adivinha com quem que eu aprendi? Aí o mestre, ó. Né? Então, ó, tem uma pergunta aqui, mestre, que eu acho que a gente já está com o nosso tempo. Nós temos mais 8 minutos. Mas a pessoa está perguntando aqui o seguinte, ó. Dedos das mãos rígidos, está com problema de artrose, artrite e mais uma série de questões, todas a ver também com essa questão imunológica, né? Pessoa que... Vou falar a parte da versão nutricional e aí você entra com a parte da imunologia. Mas quando uma pessoa consome uma proteína de difícil digestão, como leite, como a carne vermelha, por exemplo, à noite, o que vai acontecer? A proteína é uma fita, imagine um cinto cheio de aminoácidos. Quando ela entra no sistema digestivo, o sistema digestivo vai quebrando ela em frações menores até que você possa absorvê-las para fazer o anabolismo, construção celular, construção muscular e assim por diante. Quando se come uma coisa dessa, no momento errado, você corre o risco de ter uma digestão ruim. Da digestão ruim decorrem 2 coisas que são importantes. Primeiro, bactérias, proteobactérias, que digerem proteínas, elas vão aumentar em número significativo, que vai causar intestino preso, que vai causar para você gases, que vai causar para você colite, que vai causar para você Crohn, uma série de questões. Essa é a primeira questão. Segundo, o intestino desregulado vai permitir que você entre frações de proteína mal digerida na sua corrente sanguínea. O teu sistema imune vai entender que aquilo não é legal. E nós temos algumas áreas do nosso corpo, elas atraem esse tipo de coisa, como o nosso sistema linfático, os nossos nódulos linfáticos. A nossa tireoide faz isso, a nossa pele faz isso. E aí o que o sistema imune vai acabar fazendo? Vai lá para combater esse corpo estranho e vai acabar combatendo quem junto? O mocinho, o seu próprio corpo. Assim, Flávio, a quantidade de pessoas que eu tenho hoje, que eu recebo hoje, né, que tem problemas de sono, porque também tem problemas de tireoide, é enorme. Enorme. Corrigiu a tireoide, corrige o sono. Aí o que a gente faz normalmente? Você vai dar um clonazepam pro cara, para ele dormir melhor, e não corrigiu o que é o problema, que é a tireoide dele. Intestino ruim, tireoide com problema, sistema hormonal com problema, fígado com problema, tudo vai acabar impactando no sono e vice-versa. O sono impacta neles e eles impactam no sono. Aí eu devolvo a bola para você para falar sobre essa questão autoimune, que inclusive está relacionada à questão câncer também, né? Sim, então olha só, a desregulação da doença autoimune, das artrites principalmente, é quando o sistema imunológico desvia para o perfil TH2, que é o anti-inflamatório, tá? E há uma falha no freio da imunidade. Então, assim, a imunidade é ativa, mas não consegue regular e nem resolver. Ela só ativa, tá? E isso tem tudo a ver, que você está falando assim, mas ele está falando de intestino, tireoide, o que isso tem a ver com o cérebro? Ressonância. As células se comunicam por biofótons, frequências. A membrana das células tem receptores. Lembra que eu falei que o mesmo folheto, um dos folhetos que fabrica o cérebro é o mesmo que fabrica o intestino, né? Então, o que acontece? Aquele tecido é igual no intestino e é igual no cérebro. Então, por ressonância, o nosso organismo todo é ressonante, né? Como os acordes de uma música, né? Vai ressonar lá e vai inflamar. Por que autismo, né? Aí a gente tem que fazer algumas dietas, algumas restrições, porque o autismo ele é uma
é uma falta de regulação da hipersensibilidade imunológica. A drenagem linfática do autista é muito maior do que uma pessoa normal. E isso faz com que haja uma alteração de celularidade, de moléculas e, consequentemente, de sinais moleculares, citocinas, que vão inflamar esse cérebro. Por isso é tão importante. E por que o autista, quando dorme, né, fica normal? Porque justamente a atividade cerebral naquele momento do sono é reparadora, ele está normal. As pessoas com síndromes, né, esquizofrenias, enfim, tal, porque é um voltar à origem, né, é um voltar à naturalidade. Então, por isso que o sono é tão necessário, né? Hoje a pauta aqui é prevenção do câncer. Então, já caminhando para o final aí, eu quero, para quem entrou depois, como é que o sono ajuda na prevenção do câncer? Vamos lá, anotem aí. O sono vai regular principalmente a atividade neuropsíquico-imunoendócrina. Vai regular o quê? Parte emocional, parte hormonal e parte imunológica. Esse equilíbrio vai fazer a fabricação correta de glóbulos brancos e anticorpos, principalmente linfócitos T. Esses linfócitos T reconhecem câncer. Então, se você dorme bem, você consegue regular essa produção, essa fabricação, você vai ter mais linfócitos T que vão te proteger de câncer. Tá? É a informação que você manda para a célula, que vai da membrana lá para o DNA. Quem manda na célula é a membrana, não é o núcleo. Tá? Ele só responde. E lembra que eu falei que a gente tem que agir. Tá? Júlio, nós temos quanto tempo? Quantos minutos? A gente tem mais um tempo aí, mas pelo cronograma aqui, mais 5 minutinhos. Tá, então é o seguinte, pessoal. Você gostou da nossa live? Curte, compartilha, passa adiante. Ela vai estar também nos nossos canais do YouTube, né? Assista as próximas que virão, tanto as minhas como a do professor Júlio. Né? Nós trabalhamos juntos, nós temos pacientes em comum, inclusive. Se você gostou da nossa abordagem, quer passar com ele, quer passar comigo, a gente conversa sobre o paciente, se você permitir. Enfim, nós estamos aí realmente para fazer a diferença na vida das pessoas, né? Ô Júlio, fala aí 1 minuto, 2 dos teus livros, da tua obra. Eu quero conhecer o pessoal aí. Fala pra gente aí. Eu tenho alguns livros aí publicados. Este é o meu último livro, que é Inteligência Emocional em Gotas, porque assim como você, eu acredito num sistema que, regulando o sono, atividade física, alimentação, as nossas emoções e o nosso contato com a natureza, é importantíssimo para que a homeostase corporal, mental, física, espiritual, que muita gente deixa de fora, aconteça. Então, eu tenho dedicado bastante do meu tempo a essa compreensão do eixo intestino-cérebro, para que a gente possa ter essa homeostase. A parceria que eu tenho contigo, a palavra parceiro, inclusive par 2, a mesma cela, andando no mesmo cavalo, na mesma direção. Por isso que eu digo que essa parceria tem me trazido muitos frutos. Sou muito feliz em ter conhecido você. A gente está aqui dividindo também essa live. E se as pessoas quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, vão me encontrar lá no YouTube, no Ciência da Emoção, meu canal Ciência da Emoção. Quem está me seguindo pelo Instagram aqui, por favor, já faz isso já, tá? Vai lá no Instagram do Dr. Flávio, já clica lá, já segue o Flávio. Quem está vindo pelo Instagram do Flávio e gostou da live, já me insere aí no contexto também, que a gente só tem a ganhar. Flávio, já faço aqui as minhas últimas palavras, agradecendo profundamente o teu tempo, a tua inteligência, a tua sabedoria e a tua parceria. E já lhe devolvo a última frase para que você se despeça também, profundamente grato pela nossa parceria. Eu tenho esse livro aqui, ó, chamado Humano Imune, está lançado na Europa por enquanto. Vou trazer para o Brasil. Quem quiser no Brasil tem ele digital num aplicativo chamado revistarias.com, tá? O livro Humano Imune fala das terapias alternativas, como elas aumentam a imunidade. Muito legal. É uma forma de contribuição. Uma novidade que o Júlio não está sabendo, eu estou fazendo pós-graduação em neurociências.
Então, eu vou trabalhar, Porra! né, cada vez mais com isso, né? E eu quero também, assim, indicar esse cara, eu sou fã dele, ele me ajudou num momento muito difícil da minha vida, né? Não é fácil ser Flávio, e eu sou muito grato a ele, né, em questões minhas, e nós temos essa parceria real de vida também, né? Eu gosto dele como se fosse um irmão, da família dele, tem uma família linda, né? Enfim, então, eu quero encerrar com gratidão, 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 que eleva a nossa frequência. Gratidão a você que nos assistiu, que vai nos assistir, né, quando ver a gravação. E o meu canal no YouTube chama Humano Imune, tá? Vai lá também, conversa comigo, tá? Estou à disposição. Então é isso. Gratidão aí e até uma próxima oportunidade. Ó, semana que vem vai ter outra live minha, tá? Possivelmente de imunidade e exercício físico na prevenção do câncer. Gratidão, mestre. Até mais, Tchau, tchau, então. pessoal. Falou, pessoal. Tchau, tchau.